Magia está no seu sangue, e quando você se concentra, ondas mágicas se espalham no ambiente e provocam os mais diversos efeitos e principalmente a destruição de seus inimigos. Se você quer jogar de Sorcerer ou Feiticeiro, esse é o guia definitivo para você. Bora! Olá pessoal, meu nome é Scalinos e hoje eu vou falar sobre os Sorcerers ou Feiticeiros, que é uma classe mágica muito interessante, muito legal de jogar, porque ao contrário dos magos, por exemplo, que estudam para ter suas magias, e dos clérigos, que têm as suas magias ligadas a uma fonte divina, os feiticeiros, eles têm a sua magia vem deles mesmos, dos corpos deles, de um ancestral mágico, do sangue, de alguma fonte mágica que está neles. De alguma forma eles têm acesso à magia de uma forma muito mais natural. Eles sabem menos magias, eles têm um número, uma quantidade de magias, de coisas que eles podem fazer mais restritas, mas ao mesmo tempo eles são muito poderosos no que fazem. Eles conseguem modificar as magias que ele tem de várias formas diferentes. E eu acho a classe de conjurador mais legal de jogar. Você deve jogar de Sorcerer se você quiser alguém capaz de ser muito especialista em alguma coisa, como por exemplo dar dano, ou se você quer jogar com um conjurador que também tem uma capacidade de persuasão, de intimidação, que seja um pouco mais brilhante do que um mago, no sentido de chamar a atenção das pessoas. Se você quer esse tipo de personagem, o Sorcerer é uma boa opção para você. Diferente de outros conjuradores, ele tem como principal habilidade o carisma. Então as fontes de magia dele são ligadas ao carisma. Isso quer dizer que você pode, ao mesmo tempo, ter um conjurador e alguém muito bom em persuasão, alguém muito bom em intimidação, em habilidades sociais, é super interessante. Então quais habilidades você precisa priorizar na hora de fazer um Sorcerer? Principalmente carisma. Em segundo lugar, constituição. Constituição é muito importante para o Sorcerer, além de ter mais pontos de vida, de conseguir resistir à concentração na hora que você está concentrando uma magia e alguém te acerta. Ao ter uma alta constituição, você vai ter mais facilidade de continuar segurando a sua magia. E terceiro, a destreza, que vai ajudar na sua classe de armadura e a escapar, por exemplo, de outras bolas de fogo ou ataques em áreas dos inimigos. Os outros habilidades não têm tanto impacto na questão mecânica do jogador. Então, prioriza essas três. E se você quiser alguma coisa cosmética, não precisa ser inteligente, não precisa ser forte, não precisa ser sábio, tá? Essas outras três cobrem bem. Mas as melhores raças para você jogar de feiticeiro. Meio elfo é a escolha mais forte, porque ele tem bônus de carisma, ele tem bônus em outras habilidades que você pode escolher, constituição, destreza, e ele tem ancestral de fei, né, ancestral de fada, o que pode ser interessante para vários itens mágicos. Tem a capacidade de ver o escuro para que você consiga acertar suas magias, mesmo naquele ser que está lá no meio das trevas, no meio das sombras. Então o meio elfo ele tem condições muito legais para você jogar. Se no seu mundo tem os Tiefling, que são aqueles meio demônios, ele também pode ser uma opção interessante por causa também do bônus de carisma e da questão do fogo que eles têm. Uma outra raça legal é o variante humano. Então ele tem direito a um talento extra, que você pode escolher alguns talentos interessantes para feiticeiro, aumentar suas metamagias, ou ter, por exemplo, o mago de combate, Battle Magic, que vai conseguir concentrar de forma mais fácil e soltar as magias de forma mais fácil durante combates. Então tem outras opções super interessantes e que também, sempre humano, você pode customizar bastante, que é a grande característica deles. Quando você faz um Sorcerer, você tem que escolher algumas coisas no começo que vão definir muito para onde que a sua classe vai. E eles têm uma quantidade limitada de magia. Você vai aprender apenas 15 magias ao longo de seus 20 levels de Sorcerer. Então você precisa escolher cada magia muito bem, mas eles podem soltar pergaminhos e essa, se você encontrar pergaminhos, pode ser uma das fontes de complementação que você tem com o Sorcerer. Uma coisa que acontece, quando você passa de level, você além de aprender as novas magias, está na tabela lá do livro do jogador, você também pode esquecer uma magia que você já conhecia e passar a conhecer uma nova. Isso dá uma certa possibilidade para o feiticeiro de ir se adaptando ao longo que os levels vão passando. À medida que você vai ficando mais poderoso, você pode ir esquecendo aquelas magias que era level 1 e começando a colocar algumas magias um pouco mais fortes ou mudando magias de dano de levels mais baixos para magias mais utilitárias, o que pode ser muito útil para você. Então, como eu disse, você não precisa preparar suas magias. Aquelas magias conhecidas, você vai ter uma quantidade de vezes que você pode soltar, de spell slots, que você pode soltar por dia de cada level.
E você tem uma fonte de magia chamada de pontos de feiticeiro, Sorcerer Points. Essa fonte ela é utilizada em tudo dentro do feiticeiro e é o que dá a grande versatilidade dele. Ele pode utilizar isso com os talentos metamágicos, ele pode usar os pontos de feiticeiro para poder gerar mais spell slots e poder soltar mais magias de cada nível, e pode fazer o contrário também, sacrificar spell slots para gerar mais pontos de feiticeiro. Então isso é muito interessante, algumas habilidades da origem de magia também vão ser ativadas pelos pontos de feiticeiro, e essa fundamental que você entenda exatamente o que os seus pontos fazem. Existe uma tabela no livro dos jogadores que te fala qual que é a taxa de conversão, tanto de spell slot para ponto de feitiçaria, quanto pontos de feiticeiro para spell slots. Além disso, você pode modificar as suas magias com os talentos metamágicos. No nível 3, você aprende 2 talentos metamágicos e depois você vai aprendendo. Você pode também pegar talentos. Quando você ganhar um talento, você pode escolher 2 talentos metamágicos se você quiser gastar o seu talento com isso. O que fazem os talentos metamágicos? Primeiro, o talento metamágico, Careful Spell, ou Magia Cuidadosa. Você pode soltar uma magia em determinada área e gastar um ponto de feiticeiro para que os seus aliados, até o seu modificador de carisma, passem automaticamente nos testes daquela magia. Então isso pode te ajudar bastante quando você precisa soltar aquela magia difícil e tá rolando aquela pancadaria. Magia distante, o Distant Spell, que faz com que dobre o alcance de uma magia de toque se transforme em uma magia de 30 metros de distância. Potencializar magia, que você pode rejogar um número de dados do seu dano igual ao seu modificador de carisma. Para isso você gasta um ponto de feitiçaria. Esse é o único talento metamágico que dá para você usar com outro talento metamágico ao mesmo tempo. Extended Spell, ou estender magia, que faz com que a duração da magia ela dobre até 24 horas. Tá? Então ela vai dobrar do tanto normal dela, no máximo 24 horas. Só podem ser magias com mais de 1 minuto de duração. Magia perfurante, ou Weighted Spell, que faz com que a pessoa tenha desvantagem contra o saving throw da magia. Tá? Então se você gasta 3 pontos de feiticeiro para você conseguir dar desvantagem para o seu inimigo. Quicken Spell, ou magia acelerada, você transforma o tempo de conjuração da magia de uma ação para uma bonus action. Ou seja, você pode soltar a magia e fazer uma outra ação no turno. Mas atenção, você não pode soltar outra magia no seu turno, a não ser que seja um truque. Então se for uma cantrip, você pode soltar a cantrip e uma magia se ela for acelerada. Ok? Agora, se for uma outra magia, não. Você não pode soltar 2 bolas de fogo, por exemplo. Mas você pode soltar bola de fogo e toque chocante. Além disso, você pode gastar sua ação normal. Se você acelerou uma magia, soltou bola de fogo acelerada, você pode gastar sua ação fazendo outra coisa, como por exemplo, mudando o alvo de uma magia, ou utilizando, existem magias de concentração que você pode gastar uma ação para dar dano em alguém. Então você pode gastar essa ação para dar dano e ainda soltar uma magia acelerada. Para acelerar uma magia, você gasta 2 pontos de feiticeiro. Magia sutil, ou Subtle Spell, faz com que você possa soltar uma magia sem componente verbal ou somático. Você não fala nada, você não mexe nada e a magia, apenas 1 ponto de feiticeiro. Twined Spell, esse aqui é muito massa. Você pode escolher um alvo extra para uma magia que tem apenas um alvo. Para isso você gasta um número de pontos de feiticeiro igual ao nível da magia. Então a magia level 3, que você escolhe um alvo, você pode gastar 3 pontos de feiticeiro e escolher um novo alvo. Isso pode ser, por exemplo, Hold Monster, você pode segurar 2 monstros ao mesmo tempo, usando apenas um spell slot. E mesmo que uma magia precise de concentração, conta como se fosse uma magia só. Então isso é muito poderoso. Uma outra coisa muito importante que você precisa definir como feiticeiro é que tipo de ancestral da magia que você vai ter, de origem da sua feitiçaria. Então existem existem 2 no livro do jogador, existem 3 no Xanatar Guide of Everything, e lançaram mais no Tasha. Nós vamos trazer cada uma das subclasses em detalhes para vocês no outro vídeo, mas hoje eu gostaria de dar uma ideia geral do que cada uma faz. A primeira origem de sangue é a origem dracônica. Tá? Então essa é a mais clássica, o feiticeiro mais clássico. Você escolhe um tipo de dragão, sei lá, seu tataravô era dragão, você tem sangue dragão nas suas veias e por isso que a sua magia vem daí. Então o tipo de dragão importa, dependendo do tipo de dragão, você vai ter bônus em um tipo de magia. Essa tabela tá lá no livro dos jogadores. Então se você escolher, por exemplo, os dragões azuis, vai ter bônus nas magias que dão dano de lightning. Certo? E além disso, as de origem dragão, você vai ter asas no level 14, você vai poder voar e você vai ter uma defesa
maior, você vai ganhar resistência na sua pele, a sua CA vai ser maior e você vai ganhar mais pontos de vida. Tá? Então essa classe, essa subclasse, ela é legal para quem quer ter um valor de defesa maior, para quem quer ter muito dano com determinado tipo de magia e para quem quer ter uma origem muito massa que veio de um dragão. A outra subclasse que está presente no livro dos jogadores é o Wild Magic. A Wild Magic é uma subclasse muito interessante. Quando você tem um feiticeiro da Wild Magic, o que acontece? Toda vez que você solta uma magia, o mestre pode pedir para você jogar um dado. E eu recomendo, mestre, façam as pessoas jogar dados sempre que soltarem magia quando estão nessa classe. Quando você tira um, você tem que rodar, jogar dados de 100, de porcentagem, numa tabela que está no livro do jogador, que é a tabela de magia selvagem. Essa tabela, de maneira geral, ela é muito positiva para o jogador. Então ela tem 80% de chance de acontecer coisas positivas para o jogador, para o Sorcerer. Ok? Então mesmo que você caiu nessa tabela, você pode, por exemplo, ainda trazer aliados, jogar outra bola de fogo junto com a magia. Coisas estranhas acontecem porque a sua magia ela é toda caótica. Agora, tem coisas ruins também. Por exemplo, você pode jogar bola de fogo na sua party, ok? Você pode jogar confusão em você mesmo. Coisas ruins podem acontecer. Agora, uma outra coisa interessante é que os portadores de magia caótica, Wild Magic, eles podem também jogar com vantagem um ataque, uma habilidade ou um saving throw. Toda vez que eles fazem isso, eles só podem recuperar essa habilidade no próximo pôr do sol ou quando o mestre mandar ele jogar um dado ao utilizar uma magia. Então, se o mestre for um mestre divertido, que deixe você jogar o dado todas as vezes, porque essa tabela é insanamente divertida durante as aventuras, você vai frequentemente jogar ataque, jogar resistência e jogar testes de habilidade com vantagem, o que é muito legal. Com o passar dos levels, essa subclasse ganha facilidade em jogar 2 vezes na tabela de magia selvagem e conseguir escolher o resultado que quiser. E também pode usar pontos de feiticeiro para poder aumentar ou diminuir a chance de amigos ou inimigos serem bem-sucedidos num teste. No livro Xanatar, Guide of Everything, existem outras subclasses muito legais de Sorcerer. Vou citar as 3 aqui, basicamente o que elas fazem. Um é o Shadow Sorcerer, ou Feiticeiro das Sombras. Então, o Feiticeiro das Sombras ele tem um arquétipo muito legal, porque ele envolve a questão de você conseguir fazer as coisas com sombra. Você ganha um cão, um cão feito de sombras, que você pode jogar em alguém durante o combate. E aquela pessoa vai ter desvantagens todas as vezes que fizer teste contra suas magias. Então, se você joga esse cão, por exemplo, no monstro, e joga Hold Monster, vai ter desvantagem para poder resistir à sua magia. Além disso, os feiticeiros das sombras, eles também podem ter uma chance na hora que eles vão para 0 pontos de vida, de ficar, na verdade, com 1 ponto de vida. Para isso, eles jogam um teste de carisma, CD5 mais quantidade de pontos de dano tomados naquele último ataque que ia levar a 0. Se eles forem bem-sucedidos, ficam com 1 de vida, só recupera essa habilidade depois de um long rest. No level 14, você pode teleportar entre as sombras, que é muito fodástico. No level 18, você se transforma num ser de sombra, que é muito legal e muito poderoso também. Uma das subclasses mais fortes está descrita também no Xanatar Guide of Everything, Divine Soul, ou Alma Divina. Esse tipo de feiticeiro, ele é favorecido pelos deuses por algum motivo, bota isso no seu background, mas ele tem uma ligação com um determinado deus também. E aí você pode escolher as suas magias não só da lista de Sorcerer, mas também da lista de clérigos. Além disso, você ganha uma magia extra que está numa tabelinha lá na descrição dessa subclasse. Isso faz com que essa subclasse seja uma das mais poderosas existentes, porque você tem acesso a um número de magias que podem ser extremamente úteis na batalha, principalmente se você ainda pode aumentar essas magias com talentos metamágicos que os clérigos não têm. Então, recomendo muito que se você escolher essa classe, não pegue, por exemplo, cura, alguma coisa assim, mas pegue os talentos utilitários dos clérigos, que são extremamente poderosos e que podem ser muito úteis para você. Além disso, no 6º level você aprende a curar melhor e depois você vira uma forma angelical no level 14º. O quinto que nós vamos falar hoje, de forma bem breve, é o Feiticeiro da Tempestade. Então ele tem um tema muito massa, né? O Feiticeiro da Tempestade, ele parece muito, obviamente, a Tempestade dos X-Men, mas ele é um Senhor da Tempestade. É uma classe que, mecanicamente, é uma subclasse mais fraca. Ela consegue ela tem muita mobilidade. Quando ela usa uma magia do tipo Lightning, ela pode voar por 10 feet
no mesmo turno, sem provocar ataque de oportunidade, então tem uma mobilidade legal, é como se a tempestade o levasse. Ele tem um negócio de poder controlar um pouco o meio ambiente, fazendo chover, mudando o vento de direção, esse tipo de coisa legal. E ele também dá mais dano quando ele usa magias do tipo Lightning. Acontece que não tem muitas magias assim, você desperdiçar vários spell slots com magias desse tipo, fazem com que essa classe seja um pouco mais fraca. No level 14º você consegue dar uma reação de raio nas pessoas que dão um ataque melee contra você. O que eu não gosto nessa subclasse? Eles esqueceram completamente a questão da água, da tempestade. Eles podiam deixá-la mecanicamente muito mais poderosa, por exemplo, dando esse dano extra para as pessoas, para os tipos de magia de água também, ou ligadas à questão do vento, coisas ligadas à tempestade de maneira geral. Então, se eu fosse um mestre de um feiticeiro do tipo tempestade, eu mudaria um pouco as regras, aumentando, por exemplo, a quantidade de magias, ou, por exemplo, dando uma magia de ou água, ou vento, ou lightning para extra de cada nível para que o feiticeiro conheça, porque realmente ele está muito atrás das outras no sentido de poder de combate. Que tipo de inspiração você pode ter na hora de fazer o feiticeiro? Existem vários feiticeiros interessantes aí na cultura, né? Eu gosto muito da ideia de pensar nos X-Men como feiticeiros, porque eles são seres que nascem com poderes e que se manifestam na adolescência e são frequentemente, têm problemas na sua vida pessoal, um impacto gigantesco na sua vida por conta dos seus poderes. Além disso, os poderes dos X-Men, eles são muito focados. Por exemplo, tem o Homem de Gelo, e aí todos os poderes deles são de gelo. Então são seres que têm poucos poderes, mas os poderes que têm são muito poderosos. Então eu adoro a ideia de os X-Men como se fossem sorcerers, ou de você se inspirar em personagens do X-Men para poder construir o seu sorcerer. Além disso, eu peguei duas inspirações aí do vídeo do Dungeon Dude sobre Sorcerers, que é a Elsa, que também pode ser considerada uma Sorcerer, ela nasce com aqueles poderes, ela não entende aqueles poderes, mas eles são extremamente poderosos, poderes ligados ao gelo. E a Eleven, do Stranger Things, que também tem aqueles poderes, ela não sabe muito bem como é que vem dela, e ela tem aquele negócio de sangrar o nariz quando ela solta poderes, você pode botar isso no seu feiticeiro também. Quando ele solta poderes, ele começa a sangrar pelos narizes bem pouquinho, mas só para ficar estiloso. Em relação aos seus skills, eu sugiro que você pegue pelo menos duas habilidades sociais que vão ajudar muito o seu grupo, entre persuasão, deception ou intimidação. Além disso, eu recomendo muito stealth, que pode ser super útil se você pegar magia e invisibilidade. Vamos falar um pouco sobre as magias do feiticeiro. No nível 0 você tem algumas magias super interessantes para considerar. Entre as minhas favoritas estão Minor Illusion, que dá para você fazer um monte de coisa com elas, entre tampar a visão de um mago adversário, criar distrações, fazer com que durante o combate determinado inimigo tenha desvantagem contra você, ou gaste uma ação desacreditando da sua magia. Então o Minor Illusion, que você pode ser super útil, recomendo que você pelo menos olhe esse card aqui explicando. É um videozinho falando algumas coisas que você pode fazer com ela. Recomendo Firebolt ou Chill Touch como fonte de dano. São magias excelentes que dão um dano sólido sempre que você precisar. Magia como Mindsliver ou Mage Hand também são super interessantes. Considere essas no nível 0. Magias level 1. Dê uma olhada em absorver elementos, na mísseis mágicos, queda lenta, Shield. É muito bom o Shield. Você precisa de Shield. Pensa no Shield. Chromatic Orb também é uma opção super interessante, level 1 para você considerar. No level 2 eu gosto muito de invisibilidade, gosto muito de sugestão, são coisas que dão para fazer muitas coisas diferentes com elas. Gosto muito de Scorching Ray e de Hold Person. São opções boas aí para você considerar. Hold Person apenas se tiver muito NPC humano na sua aventura que você tá brigando. Level 3, meus amigos. Fireball, bola de fogo, regaça no dano, é isso aí. Tem muitas outras coisas boas, mas não se esqueça da Fireball. Gosto muito de Ast no level 3. Gosto muito de Dispel Magic, de Counter Spell. Então tem muita coisa boa no level 3, mas não se esqueça da Fireball. A partir do level 4, meu amigo, você já vai ser super experiente, vai ter lido as magias, vai saber de tudo em relação ao Sorcerer. Então a gente volta no outro vídeo falando só das magias e botando as mais fortes e falando vários usos diferentes para as magias, pode ser? Eu vou ficando por aqui. Se você quer um vídeo sobre cada subclasse, o que faz, ideias de como utilizar e fazer builds dentro dos Sorcerers, e também um vídeo sobre talentos metamágicos, quais são os melhores, como utilizar eles, escreve aí embaixo nos comentários para eu poder preparar para vocês. Não se esqueça, o Fantástico vive aqui. Um abraço.